Olá, queridos companheiros de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte desse nosso momento aqui, em mais um vídeo no canal da Casa da Santíssima, graças a Deus. Queridos companheiros, hoje, 18 de abril de 2025, nós lembramos com muita alegria, nós comemoramos com muita satisfação o lançamento de O Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, não é mesmo? Então é um motivo de grande satisfação, de grande alegria, nós podermos aqui, por esse veículo tão bacana que é a internet, que tem um alcance gigantesco em todo o planeta, não é? Assim, é uma alegria muito grande nós podermos estar juntos aqui agora para falarmos algo simples, mas não podemos deixar passar em branco essa data, o aniversário da doutrina espírita, o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Que coisa legal! O que acontece, queridos irmãos? Qual a importância do lançamento de O Livro dos Espíritos? Kardec tomou conhecimento dos fenômenos espirituais na época, participou das reuniões, começou a fazer suas pesquisas, suas anotações, foi-lhe entregue vários cadernos de outros pesquisadores que já estavam fazendo pesquisas, e ele foi analisando tudo aquilo, foi completando as perguntas que faltavam, não é? Colocando assuntos novos que faltavam, enfim. Ele foi elaborando todo esse trabalho. E ele monta essa estrutura e lança, em 18 de abril de 1857, lá em Paris, ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos, apresentando ao mundo, não é, a doutrina espírita. Então, qual é a importância do lançamento desse livro? Toda para nós espíritas. Se hoje nós estamos aqui reunidos, através do YouTube, através da internet, ou no centro espírita, ou num culto no lar, ou numa palestra, numa rádio, enfim. Se nós estamos aqui conversando sobre a doutrina espírita, é graças a essa obra, a esse lançamento do Livro dos Espíritos, lá em 1857. Então nós comemoramos essa data como aniversário da doutrina espírita. E o impacto desse livro, dessa obra, foi tão grande que Kardec resolveu desmembrá-lo. Ou seja, o Livro dos Espíritos ele é trazido em 4 partes. A primeira parte é a criação, os planetas, as estrelas, não é? Que deu origem à Gênese. A segunda parte é o mundo espiritual, ou mundo espírita, que deu origem ao Livro dos Médiuns. A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, que traz Jesus, não é? A moral cristã, a conduta do espírita, deu origem ao Evangelho. E a quarta e última parte deu origem ao céu e o inferno, o livro Céu e Inferno, que são as consolações, não é? Penas e consolações. Penas entre aspas, porque nós sabemos que Deus não penaliza ninguém, não castiga ninguém. São experiências a fim de correção de equívocos que nós mesmo cometemos no passado, não é isso? Então, isso é uma visão mais em acordo com a doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós percebemos que o lançamento do Livro dos Espíritos abriu campo para essas outras obras que foram complementares a ele, que exploraram mais esses capítulos do livro, as partes do livro, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E o Espírito de Verdade alerta Kardec,
no início da codificação lá, quando ele começou as suas pesquisas, que ele diz que ele seria traído, seria perseguido, seria humilhado, não dormiria mais em paz, não é? E então ele alerta ao Kardec e diz: é o mundo inteiro que tu irás abalar. E é uma grande verdade, não é isso? Hoje, a doutrina espírita, com a sua proposta que não tem céu, não tem inferno, que ninguém vai ficar tocando harpa, nem vai queimar no fogo eterno, que nós somos espíritos imortais, que o berço não foi o início e a morte jamais será o fim. Hoje isso já causa impacto para muitas pessoas, para muitas ideologias que não ficam satisfeitas com essa tese, com essa teoria, não é? Preferem aquela do castigo eterno ou do paraíso eterno, enfim, por uma série de fatores que não vem ao caso a gente comentar aqui, não é? A nossa proposta não é essa. Mas imaginemos a época que o livro foi lançado, em 1857, onde o pensamento era muito diferente de hoje. As ideias eram muito diferentes de hoje. E a doutrina espírita, ela chega e realmente abala todo mundo, é para abalar todo o planeta. Porque antes do espiritismo, sempre aconteceram as comunicações com os espíritos, mas ninguém explicou com tanta clareza como a doutrina espírita, como isso acontece, qual o destino das almas após a morte, o que são os espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. Ponto. Carlinhos não será anjo, não será demônio, serei eu. O Senhor e a Senhora que aí está será o Senhor e a Senhora. Nós continuaremos nós mesmos. Então, isso e muito mais está contido em O Livro dos Espíritos. Então, isso é uma grande revolução para toda a humanidade, não é isso? Tanto é que tentaram apagar, tentaram abafar, mas, como os Espíritos disseram a Kardec, não pode a má vontade de um homem contra a vontade, não pode a má vontade dos homens contra a vontade soberana de Deus, o Criador universal, não é isso? Todo-Poderoso. Então o Espiritismo conseguiu sobreviver, veio ao seu momento certo, e Allan Kardec fez esse trabalho magnífico, ímpar, não é mesmo? E que nós seremos eternamente gratos a ele. Nós costumamos dizer que a obra e o codificador, elas se fundem, não é isso? A gente vê o quanto de Kardec coloca aí, os conceitos que ele dá, as suas observações, os seus exemplos. É uma coisa fantástica, fabulosa. Então, o estudo do Livro dos Espíritos, ele deve ser praticado por todos nós, sozinho, ou na casa espírita, ou pelo YouTube, né, assistindo um vídeo, ou um grupo de estudos online. Enfim, nós devemos recorrer a essa obra, porque aqui está contida toda a base da doutrina espírita. Então, feliz daquele que entra no espiritismo e recorre a esse manual aqui do fabricante, não é isso? A gente costuma brincar, é o manual do fabricante. Então aqui está toda a base da doutrina espírita, explicada com mais detalhes nas outras obras, mas aqui está contido o grande alicerce espírita. E é aqui que nós devemos focar os nossos estudos, as nossas dissertações, e sempre, tudo que vier em nome do Espiritismo, nós compararmos com essa obra aqui, se realmente tem fundamento ou não, não é isso? Então é importante nunca nós nos distanciarmos dessa obra, O Livro dos Espíritos, como todas as obras de Allan Kardec, que complementam de uma forma muito bacana a doutrina espírita. Mas esse livro aqui é um divisor de águas, antes do Espiritismo e após o Espiritismo. Por que isso? Como eu falei,
Antes da doutrina espírita, nós não tínhamos uma visão mais clara sobre o mundo espiritual. Hoje nós temos, com muita clareza, por sinal. Os espíritos anteriores à doutrina espírita eram tidos como seres alados, sobrenaturais, aquele fantasma voador, não é? Que vai de lado a lado, assustando as pessoas. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, isso cai por terra. Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Que coisa legal, que coisa bacana. Eu era um. Eu morria de medo de espírito. Nossa, falou em espírito comigo, principalmente quando era mais novo. Eu vivia atormentado com essa ideia. Quando eu conheço a doutrina espírita, que comecei a ler essa obra aqui, me interessei, visitei as casas espíritas, comecei a participar das reuniões, assistindo. Olha, o espírito hoje para mim é simplesmente a alma de um homem ou uma mulher que viveu na Terra. Merece nosso respeito, nossa atenção, nosso carinho, não é isso? Como Kardec orienta, converse com os espíritos, veja o que eles querem, o que eles necessitam, não é isso? E muitas vezes um esclarecimento a gente ajuda tanto aquela alma, aquele espírito. Então, isso está aqui, não é isso? Essas orientações todas a gente adquire através do estudo do Livro dos Espíritos e as outras obras de Allan Kardec. Então veja como isso é muito importante, isso é muito bacana, não é isso? E nós não poderíamos deixar passar em branco. E nós estamos esse ano, dia 18, hoje, Sexta-feira Santa. Calhou de ser a semana da Páscoa, a Semana Santa. Hoje, Sexta-feira Santa, amanhã, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Então, a gente recorre ao Livro dos Espíritos, quando na pergunta 625, quando Kardec pergunta: qual o guia e modelo para a humanidade? Jesus. Então, nós não podemos nos afastarmos do Cristo, de Jesus, porque o Espiritismo é baseado na moral, na conduta, no exemplo de Jesus. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque antes do lançamento desse livro aqui, da doutrina espírita, antes de eu ser espírita, eu vim da Igreja Católica, já falei isso várias vezes, tenho todo o carinho pela igreja, todo o respeito, me ajudou muito, é um ambiente muito bacana, muito positivo. Mas eu encontrei o que eu buscava aqui, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no Espiritismo. Antes do Espiritismo, eu tinha a visão da Semana Santa, que eu não podia comer carne, né, comer o peixe. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, o Espiritismo ele me mostrou que Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Quarta Santo, Segunda-feira Santa, todos os dias da nossa vida são santos, porque é a oportunidade de nós estarmos vivos, trabalhando, estudando, evoluindo, recuperando tempo perdidos, não é isso? Então é uma proposta bacana, todos os nossos dias são santos. Essa ideia de não poder comer carne é uma ideia o quê? Atrelada à religião, não é isso? A filosofia ali que a gente está participando são ideias humanas. Nós respeitamos muito. Se a pessoa fala, poxa, eu não consigo largar essa minha cultura, isso que eu aprendi, eu como peixe na Sexta-feira Santa, beleza, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. Mas nós, como espíritas, nós sabemos que na Sexta-feira Santa eu posso comer peixe, posso comer ovo, posso comer carne, arroz, feijão, pão. É um dia como outro qualquer. Nós lembramos de Jesus, sim, o sacrifício, a sua vida, a sua dedicação para trazer o Evangelho para todos nós e seremos eternamente gratos a isso, a esse Espírito de uma elevação tão grande que nós estamos longe de conhecermos quem realmente é Jesus. Aquilo que ele fez aqui em nosso meio, dos 3 anos aí que ele mostrou tudo aquilo,
Aquilo não foi nada, o que Jesus tem a capacidade de realizar. Um espírito cósmico, um ser cósmico, um espírito puro. Nós estamos longe de conhecer essa criatura, esse ser espiritual chamado Jesus, não é isso? Então nós somos eternamente gratos por ele, sim, mas não adianta eu não comer peixe e encher a cara. Com todo respeito a quem bebe, nada contra, cada um tem o livre-arbítrio, não é isso? Nós estamos aqui condenando ninguém, mas a pessoa não come peixe, mas bebe de uma forma que perde os sentidos, aí agride a esposa, o vizinho. Adiantou não comer carne? Adiantou comer peixe? Não. Então o sacrifício que Jesus espera de todos nós não é o banquete de carne na Sexta-feira Santa, evitado. Não é isso. São os banquetes das nossas imperfeições que a gente carrega conosco. Então vamos na Sexta-feira Santa hoje fazer uma proposta diferente. Cara, hoje eu vou ser melhor do que os outros dias, para agradar Jesus, para ele ver que eu tenho um potencial crístico, que ele falou, brilhe a tua luz, para que minha luz realmente comece a brilhar. Eu vou demonstrar isso para ele hoje. Olha que coisa legal. Ah, eu vou dar uma cesta básica para uma família, para passar a Páscoa legal com a família. Olha que coisa bacana. Ah, eu vou dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Bacana, legal. Percebe? Então, é isso que o Espiritismo traz. Uma renovação íntima, que nós somos espíritos imortais. Não somos carne e osso. Temporariamente habitamos um corpo de carne e osso. Então, a Páscoa, o domingo, não foi Jesus não ressuscitou, muito menos no domingo. Ele aparece materializado. Nós, como espíritas, sabemos disso. Ele tem um corpo espiritual e materializou o seu perispírito, o seu corpo espiritual, e se apresenta naquelas reuniões. Então, ele reaparece no domingo de Páscoa com o seu corpo espiritual, não é isso? Materializado. E as pessoas tocaram, sentiu, porque ele estava literalmente o quê? Tudo indica, não é? Materializado. Não que o seu corpo tenha ressurgido, ressuscitado. Como Kardec diz, Jesus morreu na cruz, Jesus foi enterrado, Jesus sangrou. Isso mostra que ele tinha um corpo como o nosso, físico, material. Mas essa questão de corpo de Jesus, a gente só está tocando aqui nas palavras de Allan Kardec, o relato dele. Mas, na verdade, nós não temos a condição exata de analisar isso mais profundamente, não é isso? Mas tudo indica que foi dessa forma, que foi desse jeito, não é isso? Então, Jesus aparece materializado. E a Páscoa, ela toma o sentido da ressurreição de Jesus. Só que, no outro vídeo que a gente tem no canal aí, falando sobre a Páscoa, eu comento isso com mais detalhes. A Páscoa já era uma festa dos hebreus, porque é a lembrança da aliança de Deus com o povo hebreu no cativeiro do Egito. Quando o anjo da morte passa por cima das casas à noite, que leva o filho dos hebreus, inclusive o filho do faraó, não é? É aquele que passa, é de passar. Páscoa significa isso. Os hebreus todos os anos realizavam a festa da Páscoa em lembrança dessa aliança e da libertação do Egito. E Jesus vem para Jerusalém para a festa da Páscoa, no domingo de Ramos, que as pessoas saúdam ele com raminho, não é isso? Então veja, a Páscoa já existia muito antes de Jesus. O cristianismo incorporou a festa da Páscoa dos hebreus para a ressurreição de Jesus. Percebe? Então a Páscoa é uma festividade, é um encontro de você com Deus, com a tua essência criadora, não é? Quem você realmente é, o espírito imortal reencontrando o seu Criador, a sua divindade. Então faça a sua prece, agradeça ao Senhor da vida pela vida, por todos os dias santos da tua vida. Oportunidade bacana, você está vivo, de evoluir, de estudar, de praticar o bem, de errar e recuperar esse erro lá na frente. Faz parte, são experiências, não é isso? Mas que a gente erre menos a partir de agora, que a gente procure acertar um pouquinho mais. Já vai ficar muito legal, muito bacana. E é isso, meus irmãos, queridos de Jornada Terrena.
companheiros, que o Senhor Jesus, esse ser cósmico, continue olhando e orientando todos nós, para que nós possamos realmente acender essa nossa luz. Como ele falou, brilhe a tua luz. Você é luz, temporariamente abafado, ofuscado por um corpo de carne e osso. Mas vamos ver a Sexta-feira Santa, a Páscoa, como algo espiritual, muito acima das oferendas, daquilo que das privações físicas, materiais. Não. A privação tem que ser o quê? Íntima, no nosso sentimento íntimo, não é? Colocarmos mais coisas em acordo com o Evangelho de Jesus e menos aquele homem velho que eu trazia comigo, que já praticou inúmeras coisas equivocadas. Então a proposta da sexta-feira, da Páscoa, é essa, que uma criatura nova surja. E a proposta do Espiritismo é essa. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz em ser melhor a cada dia. Palavras do Senhor Allan Kardec. Então, que Jesus nos abençoe. Uma sexta-feira de paz. Lembremos do Senhor Jesus com alegria, porque Jesus não está crucificado. Aquele momento passou rápido. Ele é o Espírito puro que orienta os caminhos da humanidade, que está sempre ao nosso lado através dos nossos guardiões, nossos anjos da guarda, nossos protetores auxiliares. Então, são essa grande ponte entre todos nós e esse ser cósmico chamado Jesus, o amigo de todas as horas. Jesus vive, viveu, vive e sempre viverá. Palavras de Eurípides Barçanufo. Eu vivo, vivi e sempre viverei. Não é isso? Todos nós somos criaturas imortais, espíritos onde o berço não foi o início e o túmulo jamais será o fim. Nós continuaremos a nossa trajetória. Muita paz e muita luz a todos, que o Senhor nos abençoe, para você, para toda a sua família, muita saúde, um dia, uma noite, um final de semana de paz e de luz. E que nós, em família, possamos estudar o Livro dos Espíritos, em comemoração ao 18 de abril de 2025. Comemoramos mais um aniversário da doutrina espírita. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Graças a Deus, que assim seja.